graças ao Senhor, porque Ele é bom. Pra sempre é o seu amor. Ao único que faz grandes maravilhas. Pra sempre é o seu amor. Que com habilidade fez o céu. Pra sempre é o seu amor. Que estendeu a terra sobre as águas. Pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Dêem graças ao Senhor, o Deus dos deuses. Pra sempre é o seu amor. Com sua forte mão libertou seu povo. Pra sempre é o seu amor. O mar ele abriu e o povo conduziu. Pra sempre é o seu amor. O Deus que não se esquece do seu povo. Pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Aquele que cumpriu as escrituras. Pra sempre é o seu amor. Que veio por amor pra salvar seu povo. Pra sempre é o seu amor. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor de tudo. Pra sempre é o seu amor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Pois ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos e te pedimos, Senhor, para que o Senhor abençoe cada vida que está nos assistindo, que o Senhor visite cada lar em nome de Jesus Cristo, com o teu poder maravilhoso. Nós estamos aqui para te bendizer, para te louvar, para te engrandecer e reconhecer que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Abençoa cada um, Senhor, e nós te louvamos, Senhor, por causa dessa igreja, Pai, Igreja Trinity virtual, Pai. A Ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém.
Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós, 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 Ele habita hoje em nós. Oh, oh, oh. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus,
habita hoje em nós. Foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. A gente não deve nunca esquecer que em Jesus a gente pode encontrar um lugar de descanso. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para tirar as amarras das nossas vidas. E que Jesus possa visitar o teu lar, onde você estiver, de uma forma tão preciosa, tão única. E que a presença do Espírito Santo possa te encher de amor, possa te encher de vida, possa cada dia mais revelar o que realmente tem nas Escrituras. E assim como o Espírito Santo sempre faz, traz à vida a letra da palavra de Deus, e que essa palavra de Deus possa reinar no teu coração. Jesus Cristo é o lugar de descanso. Pai, quero lhe falar, ansioso está o meu coração, ó Pai. Venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em ti. Posso descansar, meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Quero lhe falar, ansioso está o meu coração, ó Pai. Venho suplicar e me derramar em adoração, pois sei que o controle está em ti. Posso descansar, Meu caminho entregarei nas mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor.
mãos daquele que me amou. A morte lá na cruz venceu, levando toda a minha dor. Em Jesus posso encontrar verdade pra me libertar. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, meu Salvador. Eu quero falar com você sobre esse tema, o que é essencial para a vida de uma igreja. Na verdade, até o que é uma igreja, né? Porque existem conceitos equivocados sobre o que é uma igreja. E o interessante é que a pandemia, ela trouxe para o mundo inteiro uma série de reflexões, e todo mundo tem que pensar. Por exemplo, o que é uma igreja para muita gente? Para muita gente, uma igreja é um lugar para ir. Ora, se eu não posso ir a esse lugar, como é que fica? Né? É um fator complicador. E, na verdade, é um conceito equivocado. A igreja não é um lugar para ir. Né? Ou atividades religiosas. A igreja é quando eu faço isso, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente canta, quando a gente... E se eu não tenho isso, poxa, eu não tenho igreja. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Né? O Senhor Jesus disse que quando 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ele estaria ali. Reunidos no nome dele. Né? Outras pessoas acham que igreja é um lugar legal para levar os amigos. Pode ser, mas isso não é o conceito de igreja. Você leva amigos também em lugares que não são igreja. Ou algumas pessoas acham que igreja é um lugar onde tem música cristã, mas eu também posso cantar em casa, não posso? Eu posso também ter um momento de adoração ouvindo uma música, não é importante, etc. Outros pensam que igreja é aquele monte de departamento que a gente chama de ministério, né? Aquele monte de atividade, que tem que funcionar, né? É uma máquina, é uma empresa. Não, gente, nada disso é uma igreja. Nada disso é igreja. Igreja é muito mais do que isso. E o que é a vida cristã? A vida cristã não é só ir ao culto domingo, não é só entregar um dízimo ou uma oferta, não é só participar de atividades, orar, ler a Bíblia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é? Pedir milagres, orar pelas pessoas, não é só isso. Isso tudo que eu falei é bom, mas não é só isso. Então, o que é essencial? O que é importante para a vida de uma igreja? Eu vou ler para você um texto de Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim, ó, presta atenção, vou ler o 42, 44, 46 e 47. Olha só que legal. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É óbvio que esse texto que eu acabei de ler era um texto que não tinha pandemia, né, gente? Pode ficar junto, etc. Mas o que era importante? É interessante uma frase que tem aqui, né, no verso 42, que diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Essa é uma perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, né, no estarem juntos, no terem tudo em comum, nas refeições com alegria, no louvor a Deus e na alegria de ver novas pessoas chegando a Cristo. É interessante que a Bíblia diz que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem faz isso é Deus. Não é o nosso esforço que faz isso. É o próprio Deus
que determina essas coisas? Bem, mas eu quero pensar um pouquinho com você, quem sabe reafirmar alguns aspectos que são importantes, para a gente entender o que significa uma igreja e o que é essencial para a vida da igreja. Então, alguns aspectos. O primeiro, Jesus Cristo é o Senhor e é o centro da igreja. O que eu quero dizer com isso? As igrejas são comunidades. Essas comunidades, elas, por força da necessidade, elas trabalham com vários assuntos. Então, aí você chama um médico para falar, você chama um psicólogo para falar, você chama um administrador de empresas para falar com as pessoas que querem melhorar, não sei o quê, alguma coisa assim. Você faz palestras assim, assim, assado. Tudo isso é bom, mas isso não é igreja. Igreja é quando Cristo está no centro. Olha só o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5. Quando Jesus estava falando da videira, né, ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Cristo não há igreja, sem Cristo não há vida cristã, sem Cristo não há discipulado, sem Cristo não existe nem o estudo das Escrituras. Porque de Gênesis a Apocalipse você tem Jesus sendo apresentado ali. Isso é muito interessante. Você já percebeu? Você já falou para algum amigo, para alguém, disse: ai, que Deus te abençoe. A pessoa diz: ai, amém, que coisa linda, que palavras lindas. Não é? Você já teve essa experiência? Agora diga para a pessoa assim, que o Senhor Jesus, que é o Salvador do mundo, abençoe a sua vida. A pessoa diz: realmente eu não discuto religião e tal, viu? Eu tenho a minha fé. Por que Jesus faz é o divisor de águas? Porque Ele é. Ele é o centro da igreja. Sem Cristo não há igreja, sem Cristo não há vida cristã. E a gente não pode esquecer disso de jeito nenhum. Segundo lugar, um outro aspecto importante. A palavra de Deus é a base do conhecimento. A palavra de Deus é a base do conhecimento da vida cristã, da vida da igreja. A Bíblia. Gente, muita gente deixou de ler a Bíblia. Muita gente se firma nas ciências. As ciências são importantes, mas elas não são necessárias para a vida de um cristão, do ponto de vista da edificação espiritual. Elas são importantes para outras questões, mas não para a vida espiritual. Não para o meu crescimento. Eu preciso ter a Bíblia como sendo a base da minha vida. Né? O cristão, por exemplo, que não medita na Bíblia, ele faz o quê? Ele vive em função daquilo que ele aprendeu dos outros. Tem gente que diz: eu leio muitos livros. Você lê muitos livros, você está lendo a opinião dos outros a respeito de Deus. A opinião das pessoas a respeito da igreja. A opinião de estudiosos a respeito de quem Cristo é. Isso é importante? Claro que é. Mas é fundamental? Não. Porque o fundamento está na palavra de Deus. Olha só que interessante, em João 14, 24, as palavras de Jesus. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do Pai que me enviou. Jesus disse que passará o mundo, né? Todas as coisas vão passar, mas as suas palavras não vão passar. O que eu quero dizer com a Bíblia ser o fundamento de tudo? Eu tenho que sempre fazer uma pergunta para mim, como cristão. Aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito, aquilo que eu pratico como um cristão, tem base na Bíblia? Ou não tem base na Bíblia? Na minha igreja tem essa prática assim. Tá, tem essa prática bonitinho, que legal. Está na Bíblia? Porque o meu pastor ensinou isso daqui. Está na Bíblia? Você não tem que ter medo, você tem que ir atrás da Bíblia. Quando Paulo estava pregando, a Bíblia diz que os bereanos eram pessoas muito dignas. Por quê? Porque elas consideravam aquilo que estavam ouvindo à luz das Escrituras. Escuta, isso está na Bíblia, isso é de Deus. Isso tem base nas Escrituras. Não é? Tem muita loucura hoje. Tem muita gente que diz que é cristão e não é cristão, é pagão.
Tem muita gente, tem muito pastor que diz que faz isso, faz aquilo, e não é nem crente em Cristo. Eu ouvi uma vez uma discussão de dois pastores que começaram a xingar um ao outro, xingar com palavrões. E eu fiquei pensando, o que esses caras ensinam? Né? Sem contar de casos de imoralidade, casos de perseguição de pessoas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, eu preciso muito de ajuda. Eu falei, o quê? Sabe o que é? Eu estou numa igreja, eu não gosto daquilo lá, eu não gosto do que está acontecendo lá, mas aí o meu pastor me disse que se eu sair de lá, eu não vou ter bênção na minha vida. Eu digo, é por isso que você tem que sair de lá, porque esse cara não é pastor, é um feiticeiro, é um bandido, é uma pessoa que está querendo o mal dos outros. Quem sou eu para dizer você vai ser abençoado ou amaldiçoado? Vai na Bíblia para saber. Vai na Bíblia. A Bíblia diz, se você ouve uma profecia e aquela profecia não se cumpre, a Bíblia diz assim, você não pode ter medo do profeta. Não é interessante isso? Você não pode ter medo do profeta. Isso é muito sério. Número 3, extremamente importante. As crianças precisam ser ensinadas, do ponto de vista da doutrina cristã, pelos seus pais. Presta atenção, você que não tem filho ainda, você que tem filho pequeno, né? Filho grande é outra conversa, mas o filho pequeno, presta atenção no que eu vou te falar. As igrejas, por conta da quantidade enorme de famílias disfuncionais, sem estrutura emocional, sem estrutura espiritual, as igrejas assumiram a responsabilidade da educação cristã das crianças, certo? Aí entrou a pandemia, sabe o que aconteceu? A lei diz assim, que crianças não podem ir ao templo. E agora? E agora? Como que teu filho vai aprender versículo da Bíblia? Como que a sua filha vai aprender a respeito de princípios fundamentais das Escrituras Sagradas? Presta atenção que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6. Ouça isso. Isso é maravilhoso. Ouça. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, qual que é o princípio aqui? O princípio é, a primeira coisa, a palavra de Deus precisa estar aonde? Dentro do coração do papai, dentro do coração da mamãe. E agora, o que eu faço? Eu ensino de uma maneira absolutamente perseverante, persistente aos filhos, conversando sobre essas palavras, diz a palavra de Deus. Olha que incrível. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quem é que ensina as crianças no caminho que elas devem andar? Os pais. Eu gosto muito que os meus filhos vão na igreja, é muito legal, eu não tenho religião, mas os meus filhos vão... Você não tem religião, meu amigo? Acerta a sua vida com Deus. Põe a mão na consciência e diz, se é importante para os seus filhos, por que não é importante para você? É que eu tenho uma religião diferente. Acerte a sua vida com Deus. Não é a religião, não é a igreja que vai te levar para Deus, mas é o Senhor Jesus Cristo. Olhe para Jesus, fale com Ele. Agora, aprenda as Escrituras. Vai ler a Bíblia, meu amigo. Quem ensina filhos são os pais, o papai e a mamãe. Número 4. Igreja precisa ter como essência o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. O que o Senhor Jesus falou? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Amor é o centro da igreja. E, infelizmente, parece que não é muito praticado isso, né? Eu já vi muita gente machucada, sabe aonde? Dentro das igrejas locais.
por pessoas que não amam, por pessoas... Por exemplo, se você for pastor, você estiver me assistindo aqui, presta atenção. Você é acessível às pessoas? As pessoas te acham? Uma vez eu liguei para um pastor, eu tive que falar com a secretária não me passava o telefone, aí eu dizia, mas eu preciso falar com ele, aí então você liga tal horas, aí eu liguei tal horas, ele não pode atender, agora não sei o quê, agora não pode, agora não pode, agora não pode. Para que isso? Quer dizer, eu ainda sou pastor, eu só ia conversar um negócio lá importante com ele, não era nenhum aconselhamento, nem nada. Né? Acessibilidade, falta amor. É muito amor pela instituição e pouco amor pelas pessoas. É muito amor pelas placas denominacionais e pouco amor pelas pessoas. 1 João 4, 19 a 21 diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amor, isso é a essência. Um outro aspecto, número 5. Santificação não tem nada a ver com lucro. Vida com Deus não tem nada a ver com lucro financeiro. Tem muito lugar aí que tem campanha para benefício financeiro, prosperidade a todo custo, testemunhos escandalosos e mentirosos para chamar pessoas, para darem mais dinheiro. Coisa um absurdo. Olha só que lindo esse texto de Filipenses 1, 21. Paulo disse, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Imagina você chegar para esses caras aí que vivem atrás de grana, né, e falar assim, olha, morrer é lucro. Ele diz, não, o importante é uma vida... Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa num vídeo e o rapaz lá dizia assim, que... Então, meus irmãos, nós temos que ouvir a palavra de fulano de tal, citou uma pessoa da Bíblia e disse assim, que era milionário. Olha o que é importante para o cara. Era milionário. Como se isso resolvesse alguma coisa, como se dinheiro... Ouça o que Paulo explica a Timóteo. Capítulo 6, de 3 a 10. E eu termino com essas palavras, presta atenção. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, olha a ironia de Paulo aqui, a piedade com contentamento é fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu vou repetir o que Jesus disse aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é uma igreja? E como é que essa igreja deve viver aquilo que é essencial? A gente tem que voltar para as Escrituras. Pense nisso. Vamos orar? Eterno Deus, que o teu nome seja glorificado na vida de cada pessoa, de cada família, de cada igreja. E que somente Jesus Cristo seja o centro da nossa vida, para a tua glória e para a tua honra. E é no nome dele, Jesus, que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado por participar do iTrinity.
Sempre que você se lembrar do iPhone, né? Esse izinho que vem antes de Trinity. Trinity, em inglês, é trindade. Participe conosco. Fique ligadinho. Coloque aí no seu computador, no seu celular, esse nosso endereço. itrinity.online.church. Um beijo para todo mundo e Deus te abençoe.